Olá, começa agora mais uma edição do Política em Pauta, o podcast do jornal Estado de Minas, que fala sobre os bastidores do poder e os temas mais importantes da política em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais e no Brasil durante a semana. Esta é a edição da sexta-feira, dia 14 de março de 2025, uma semana pós-carnaval bastante movimentada, bastante agitada, e a gente vai trazer aqui os principais pontos que foram publicados no jornal Estado de Minas. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da editoria de política e hoje, novamente, quem está aqui comigo é a Alessandra Mello, minha colega de editoria. Tudo jóia, Alessandra? Tudo bem, Bernardo. Obrigada pelo convite novamente. Hoje também a habituê do podcast, Larissa Figueiredo, vai falar um pouco para a gente da cobertura dela na Câmara Municipal ao longo da semana. Tudo jóia, Larissa? Tudo jóia. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Bom, e hoje uma participação especial aqui da nossa repórter de Gerais, Silvia Pires, que vai falar um pouco sobre a matéria especial que ela publicou no jornal de segunda e terça-feira, falando um pouco sobre a vida dos jovens que passaram ali toda a adolescência e infância em abrigos, né, que foram retirados de suas famílias e que aos 18 anos vivem um momento de incerteza, de ter que encarar a vida, às vezes desamparado e às vezes precisando de uma estrutura do Estado. Silvia vai falar um pouco para a gente dessa matéria. Tudo bem? Seja bem-vinda, Silvia. Obrigada, Bernardo. Tudo jóia. Bom, você que nos ouve nessa sexta-feira, dia 14, ou no fim de semana, a gente vai passar aqui nos 3 blocos do programa, primeiro pelas visitas do presidente Lula a Minas Gerais. Lula esteve no Estado na sexta-feira passada, foi inclusive comentado aqui no Política em Pauta da última edição, e voltou a Minas Gerais na terça-feira, desta vez com uma pauta diferente. Antes ele esteve num acampamento do MST no sul de Minas e agora na região metropolitana de Belo Horizonte a pauta foi a indústria. E foi também marcada, né, a principal notícia dessas visitas do Lula na terça-feira foi um reencontro dele com o governador Romeu Zema aqui em Minas Gerais, marcado por uma série de farpas e autoelogios, como bem destacou a Alessandra, inclusive está na capa do nosso jornal de quarta-feira. No segundo bloco, a gente vai falar sobre uma situação que ocorreu na Câmara Municipal de Belo Horizonte na quinta-feira, ontem, que novamente trouxe uma discussão nacional para dentro de Belo Horizonte, para dentro de Minas Gerais. A Câmara Municipal aprovou 2 moções, uma ao Senado e outra à Câmara dos Deputados em Brasília, em apoio aos projetos de anistia dos presos pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Larissa esteve lá, vai contar para a gente um pouco de como foi o bastidor, o que aconteceu nessa sessão tão conturbada da Câmara Municipal, e a gente vai fazer também comentários sobre esse início de ano muito ideologizado dentro do Legislativo de Belo Horizonte. E no terceiro bloco a gente, como já adiantei, vai falar sobre a matéria da Silvia e vai falar um pouco sobre a necessidade dessas políticas públicas de atenção aos jovens, do Brasil, que inclusive foi tema de algumas das trocas de farpas entre Lula e Romeu Zema aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco para poder falar um pouco sobre a volta do Lula a Minas Gerais na terça-feira. Só recapitulando, na sexta-feira ele esteve no acampamento do MST em Campo do Meio, o Quilombo Campo Grande, um dos mais antigos e populosos acampamentos do MST no Brasil, para poder fazer um anúncio nacional, um anúncio de desapropriação de terras em 24 estados brasileiros e o assentamento de milhares de famílias que estão há muito tempo aí lutando pelo direito, pelo acesso à terra e o direito de fazer uma agricultura familiar no país. Uma pauta bem próxima às bases do PT. Nesse intervalo entre a sexta-feira e a terça-feira em que Lula retornou a Minas Gerais, houve mudanças importantes dentro do governo, como a formalização, por exemplo, da troca no Ministério da Saúde. Sai Nízia Trindade e entra Alexandre Padilha, que por sua vez era o secretário de Relações Institucionais, pasta que foi assumida pela Gleisi Hoffmann, recém-licenciada presidente do PT. Bom, ele voltou na terça-feira para uma pauta bem diferente, Alessandra? Ele veio para uma pauta de conversa com empresários. Claro que teve ali um contato com os operários, o Lula voltando àquele chão de fábrica que é a origem política dele, que inclusive ele ressaltou, falando com funcionários da Stellantis, na fábrica da Fiat em Betim e depois na Gerdau, em Ouro Branco. Mas uma pauta bem diferente, inclusive a comitiva que o acompanhou foi bem diferente, mas não dá para puxar a notícia por outro tema que não seja a forma como o presidente Lula e o governador Romeu Zema ficaram trocando indiretas durante seus discursos, de uma forma até quase um pouco constrangedora, eu achei. Como é que foi sua experiência lá em Ouro Branco? Eu também achei que foi um pouco constrangedor, porque ficou parecendo, para quem estava na plateia, acredito eu, porque foi o sentimento do geral
das pessoas da imprensa, acredito, eles ficaram fazendo, tipo, parecia uma batalha, um duelo entre quem faz o melhor governo, né? Sabe aquelas batalhas de repente? Um fala uma coisa, o outro repete, um fala uma coisa, o outro rebate. Então, foi uma cerimônia muito importante, né? A Gerdau, a maior produtora de aço do Brasil, uma das maiores do mundo, aumentou sua planta em Ouro Branco. E o assunto que moveu os discursos foi o meu governo, autoelogio. Além das trocas de farpa, que começaram em Betim, onde você esteve, né? Na primeira agenda econômica, que foi a inauguração de um centro lá em Betim, que vai, da Stellantis, uma montadora que vai ampliar a produção de veículos híbridos, né, gasolina, álcool e etc., elétrico. E chegou lá, ficou essa troca de farpas, de elogios, meio que desconectado, o governador fazendo muita metáfora em relação ao agronegócio, que pareceu também uma coisa que ficou desconectada dentro de um evento essencialmente da indústria, né? Sugeriu até a mudança do nome de Minas Gerais na primeira agenda para Agro Gerais, no lugar de Minas Gerais. E gerou até, né, Bernardo, depois, posteriormente, até uma crítica do presidente da Assembleia em relação a esse comportamento, que tem sido uma constante, né? Parece o comportamento dos dois um pouco descolado das agendas, né? Quando o Zema vai a duas agendas industriais para falar e cita, né, que o agro é o principal ramo exportador de Minas Gerais à frente, inclusive da mineração, e por isso ele brinca com a troca do nome do estado para Agro Gerais no local de Minas Gerais. Parece que ele foi lá com um discurso completamente eleitoral e um aceno ao agro, né? Porque é um setor muito associado ao bolsonarismo e é associado, inclusive, a outros governadores que podem estar na disputa com ele em 2026, um exemplo do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, por exemplo. Então ele faz esse aceno ao setor, mas acho que num ambiente totalmente impróprio para isso, né? Pode ter gerado, inclusive, algum tipo de desconforto entre os representantes da indústria e da própria mineração, né? A Gerdau não é propriamente uma mineradora, mas é uma siderúrgica, então depende muito da exploração mineral e não à toa ela é uma empresa gaúcha, né? Mas não à toa tem a sua principal planta industrial no Brasil, aqui em Minas Gerais, em Ouro Branco. Eu acho interessante a gente fazer uma recapitulação sobre a relação do governador Romeu Zema com Lula. Obviamente o Zema chegou, inclusive, ao cargo como um outsider, carregado pelo antipetismo. O Zema nunca escondeu a sua aversão ao partido e antes do Lula, né, quando ele foi eleito em 2018, seu principal algoz e ainda era Fernando Pimentel, seu antecessor, que mesmo no seu 7º ano de governo, o Zema faz questão de lembrar que pegou um estado quebrado em 2019, né? Ele sempre começa assim. Isso, inclusive, foi um dos temas das trocas de farpa com o Lula, porque o Lula utilizou esse argumento retórico do Zema para poder falar que ele também pegou um estado quebrado ao citar o Jair Bolsonaro, seu antecessor, apoiado pelo governador Romeu Zema. Mas eu queria voltar um pouco mais atrás, porque o Zema encontrou com o Lula no dia 8 de fevereiro de 2024, que foi a primeira visita do presidente a Minas Gerais, num tom muito mais amistoso, né? Foi aquele momento, o Lula não vivia o momento de impopularidade que vive agora e, além disso, né, em 2026, em 2024, 2026 estava mais distante. Esse horizonte eleitoral não estava tanto na pauta, né? A pauta de eleição mais próxima que existia era a eleição municipal. Então foi um encontro muito mais amistoso. E nesse meio tempo houve muitos ataques, né, por parte do Zema. O governo federal, inclusive, respondeu na figura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando o Zema fez aqueles ataques que a gente já comentou aqui várias vezes sobre os vetos ao Propag. Zema faltou a cerimônia de assinatura do contrato de concessão da BR-381 e foi bastante, essa ausência dele foi bastante explorada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e pelo próprio Lula durante a cerimônia, e o Zema retrucou também, né, diria que não iria a eventos burocráticos, iria quando houvessem máquinas na pista. Então, assim, era esperado que o momento, né, a confirmação da presença do Zema, ela já se deu em um momento em que os dois estão, talvez, nesse mandato de maior rixa, né, maior acirramento. Mas a gente não esperava que fosse ser da forma como foi. Em Betim, o Zema falou primeiro e deu pequenas alfinetadas assim, no presidente Lula, no limite entre a indireta e a direta, né, porque ele fala, por exemplo, sobre
sobre os ministros, né? Eu tenho orgulho de, o Zema diz, né? Eu tenho orgulho de governar o segundo estado mais populoso do Brasil e ser o governador com menos secretários, porque um time precisa de 11 craques, não de 10, 15, 20 jogadores para entrar em campo. E aí o Lula retruca exatamente essa fala, né? Que diz que não importa quantas pessoas são, importa ter sensibilidade para ouvir o povo, faz um discurso bem longo, chega em algum momento a tocar no ombro do Zema, que estava sentado ali no palco, e encarar ele durante alguns segundos, no momento que... Esse, para mim, foi o momento de maior constrangimento, assim. E olha no fundo do olho do Zema e fala: você não sabe quantos carros eu emplaquei no final dos meus 2 primeiros mandatos? Sabe quantos carros eram emplacados no Brasil sob Jair Bolsonaro? Então, assim, teve esse embate muito direto entre os dois, embora ficasse sempre nas palavras, tangenciando ali a fala mais incisiva. Então... E isso repetiu lá em Ouro Branco, né? Repetiu. Como é que foi em Ouro Branco? Em Ouro Branco, a parte também que eu achei mais tensa, que causou mesmo um constrangimento, foi na hora que o presidente Lula se aproximou também do governador e pediu para ele mostrar os dados, né? Que ele mostrasse quanto que Minas Gerais recebeu do governo Jair Bolsonaro quando ele estava na presidência. Desafiou o Zema no próximo discurso dele a trazer os números desse investimento. Foi um momento também meio constrangedor, ele também se aproximou do governador. E você vê que isso causou mesmo um desejo do Zema. O Zema ficou incomodado com aquilo, tanto que assim que terminou a cerimônia na Gerdau, os repórteres foram entrevistar o CEO da empresa e, na sequência, a assessoria do governador distribuiu um áudio. Não foram os repórteres que foram até ele, até porque os jornalistas ficaram muito separados, a gente não tinha acesso às autoridades, mas, na sequência, a assessoria do governador distribuiu áudios dele, rebatendo todas as falas do presidente, rebatendo a questão econômica, porque durante o evento da Gerdau, os números da economia foram elogiados pelo pessoal da Gerdau, o crescimento do PIB, etc. E o Zema rebateu no próprio dia, logo em sequência. E ontem, no dia seguinte, ele gravou um vídeo repetindo parte do que ele já tinha enviado em áudios para a imprensa, também criticando o governo Lula, dizendo que o crescimento de 3,4% do PIB, acima do esperado, e um dos maiores desde 2006, né? Uhum. Desde 2016, perdão, era um crescimento feito à base de anabolizante, gastança e responsabilidade fiscal. Ainda criticou o governo da presidenta Dilma Rousseff, criticou a comparação que o Lula fez com o Getúlio Vargas, dizendo que o Lula disse no evento da Gerdau em Ouro Branco que nenhum presidente fez tanto, só o Getúlio Vargas fez tanto pelos pobres como ele. Zema também criticou. Parece que há uma orientação nesse sentido desse confronto direto, porque eu não acredito que nada disso é feito de maneira aleatória, sem que haja por trás orientação de marqueteiro, pesquisa de opinião, pesquisa qualitativa, porque o Zema é um potencial candidato à presidência da República em 2026, e a gente percebe que há uma preocupação do governo federal nesse sentido, que tem marcado maior presença em Minas Gerais. Nesse evento da 381, que aconteceu também, o Lula não veio, no início das obras da 381, o próprio ministro dos Transportes, Renan Filho, começou a desfiar um rosário de obras. Isso tem acontecido nos eventos, os ministros chegam e desfiam o rosário de obras que o governo federal tem feito em Minas Gerais, que é um estado muito importante politicamente, né? Todas as últimas eleições, quem ganha em Minas Gerais ganha nacionalmente, né? É tido como um estado que reflete todo o Brasil. No Brasil é um país muito diverso. Você tem Minas Gerais que pega o sul de Minas, pega uma parte do Nordeste, pega uma parte do Centro-Oeste. Então, ele é meio que um estado síntese de Minas Gerais, e o eleitorado reflete muito o que acontece nacionalmente. Então, eu acho que a gente vai ter muito desses embates daqui até 2026 e vamos ter uma presença do Lula cada vez maior e dos seus ministros em Minas Gerais. A situação dele aqui não tá boa, né? Ele tem mais de 60% de rejeição, segundo as últimas pesquisas, tanto a CNT quanto a Quest. Se eu não me engano, a CNT, eu acho que é 64% de rejeição aqui em Minas Gerais. E aí ele vem e resgata nessas agendas do Lula, do Velho Testamento, entre aspas, vai no MST, conversa com os metalúrgicos, reforça essa ideia dele de
político populista mesmo, enquanto ele continua em diálogo com os empresários ali um pouco em cima do muro para tentar reverter essa situação dele aqui em Minas, que não está boa, é um estado decisivo. São Paulo e Rio, a situação dele também não está legal. A desaprovação ali também supera, né, 60%. Então, eu imagino que ele deva ficar aqui nesse eixo do Sudeste, refazendo, né, o nome dele agora com o auxílio do Sidônio Palmeira na comunicação. Isso que a Larissa falou é interessante porque o Lula veio em Minas 3 vezes em 3 anos de mandato, sendo que 2 na última semana, no intervalo de uma semana. Então, e isso acontece também logo depois das pesquisas que mostram que ele, pela primeira vez em 3 mandatos na presidência da República, ele tem uma rejeição superior à sua aprovação. Então, maior, né? Em mais de 20 anos, né? Considerando todos os mandatos dele. Sim, então, assim, ele escolhe Minas Gerais como um ponto geográfico importante para poder trabalhar essa retomada de popularidade dele. E essa questão do Zema, né, nessas mesmas pesquisas, mostram que o Zema é popular em Minas Gerais. E quando o Zema escolhe... Não dá para não associar ao novo marqueteiro do Zema, porque foi uma mudança de comportamento muito abrupta, né? Foi uma virada de chave muito rápida e muito agressiva. O Zema, 2 dias depois da visita, continuou falando sobre isso, né? E ele não se intimida, ele não fica constrangido, ele fica impassível durante o evento e tem se saído aí, tem garantido uma desenvoltura. E o Sidônio deve estar tendo muito trabalho, né? Com certeza. Porque ainda que o governador Romeu Zema não seja candidato à presidência, ele pode ser um ativo importantíssimo para quem vai disputar contra o Lula ou com outro nome da esquerda em 2026, em Minas Gerais. Então, ele manifestando e colocando de forma firme a sua postura como ou anti-Lula ou antipetismo no país, porque essas declarações reverberam, né? Ele acaba se tornando um ativo muito importante. Quem estiver disputando a eleição vai precisar do Zema aqui em Minas Gerais, vai precisar do apoio dele. E o Zema pode, com isso, por exemplo, conseguir apoios importantes para o Matheus Simões, que é o candidato dele na sequência do governo. Então, tudo isso faz parte desse jogo. Uma outra questão nesse sentido é que existe um descolamento interessante que a gente já vem discutindo aqui no podcast entre a repercussão política desse comportamento do Romeu Zema, e um dos pontos que a gente pode trazer foi justamente a entrevista que o presidente da Assembleia Legislativa deu logo depois desse encontro de Zema e Lula, criticando essa troca de farpas, né? O Tadeuzinho, o Tadeu Leite, né? Tadeu Martins Leite, que é o presidente da Assembleia, ele tem esse comportamento meio Pacheco, né? Meio Rodrigo Pacheco, de apaziguar, de fazer a ponte, um político mineiro tradicional, quase caricato, né? Nesse sentido, e ele criticou. Só que dentro do meio político pode até pegar mal esse comportamento do Zema, mas entre o eleitor funciona, né? E eu acho que ele consegue uma reverberação nacional, né? Por exemplo, toda essa troca de farpas entre o Lula e o Zema foi notícia, porque é notícia em todo o Brasil. Se você der uma busca no Google, ontem também a resposta do Zema no vídeo do anabolizante foi notícia do Oiapoque Chuí. Sim. Então, com isso, o governador consegue, inclusive, se tornar mais conhecido nacionalmente. Pois o que ele vai se ajuda nas suas pretensões. E que ele não seja candidato nas pretensões dele de ser um apoiador ou, quem sabe, um candidato a vice-presidente de algum outro postulante aí que vai fazer esse contraponto com o presidente Lula. Né? Vamos ver os próximos capítulos, o quanto o Lula vai intensificar a agenda dele aqui e a dificuldade do Sidônio, porque o Lula tem falado bobagens, né? Bobagens do ponto de... para mim, pelo menos. Bobagens do ponto de vista político, pragmático, né? Quando ele vai ao MST e fala, eu preciso descobrir o que está acontecendo com o ovo, né? Mas as pessoas já estão há semanas pagando caríssimo no ovo. Eu acho que eu ouvi o presidente dizer que precisa descobrir o que está acontecendo. Porque a galinha não está cobrando mais caro, né, Bernardo? Ele brinca com isso e tal, mas me passa uma sensação de insegurança, assim, de... Como assim você ainda está querendo descobrir o que está acontecendo, sabe? A gente precisa pagar mais barato no ovo para ontem, né? Não é... Essa não é a questão. E a gente está aqui no mês de março, o Lula vacilou muito nessa semana quando foi falar sobre a escolha da Gleisi, né? Na verdade, o Lula, ele é uma pessoa de quase 80 anos, mas o que não justifica, nada justifica esse comportamento dele. Mas eu acho que ele usava muito esse discurso quando ele se elegeu presidente em 2000, e naquele tempo esse tipo de discurso ele era aceitável.
Né? As popular, pessoas, né? As pessoas não se indignavam como se indignam hoje quando o presidente vai empossar uma ministra e, no lugar de destacar as qualidades dela, competente, boa gestora, firme, o que seja, fala dos atributos físicos dela. É muito ruim, né? O mundo hoje caminha para não aceitar mais esse tipo de comportamento em relação às mulheres. As mulheres custaram tanto e custam tanto, têm tanta dificuldade em avançar e ocupar os espaços de poder. Você vê a baixa representatividade, você vê a ascensão da violência contra as mulheres que estão na política. Aí, no lugar de destacar a competência da ministra, ele está com atributo físico. Isso é muito ruim. Os petistas tentaram até se desculpar, dizendo, não, isso aí porque ele estava rebatendo o Bolsonaro, que falou que as petistas são feias. Eu, particularmente, para mim, nada justifica. O Lula precisa de um letramento de gênero urgente. Janja precisa entrar na parada e ajudar o presidente nesse quesito. Ou então que ele seja orientado a não fazer mais piadinhas sobre minorias. Ele fez uma piadinha no próprio evento também da posse da ministra em relação aos nordestinos, os cabeçudos. São coisas que não cabem mais no mundo de hoje. Ainda bem que não cabem. A palavra tem poder, a palavra tem força, ela é representativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os termos que são usados por pessoas, figuras públicas como o presidente Lula. E essa fala, né, assim, que beira a misoginia do Lula, não é a primeira nesse sentido. Teve aquela vez que ele falou sobre violência doméstica, né, relacionando ali com o jogo do Corinthians. Ele tem essas falas muito polêmicas sobre mulheres, e é o que a Alessandra falou, ele precisa de um letramento de gênero urgente, gente. Politicamente é muito ruim para ele, né, porque soa, inclusive, como uma hipocrisia por conta dele ter sido eleito muito em contraposição ao que era o presidente Jair Bolsonaro, né, que ele não dá deslizes, né? O comportamento padrão dele é esse. E uma sorte do PT e da esquerda, nesse caso específico, foi que a resposta da extrema-direita ao episódio, né, da Glaze é muito chucra ainda, né? Ainda um mais tom boçal, acima, né, do né? machismo, da misoginia, do absurdo, né? É assim, triplicou a aposta, né? A gente fala especificamente do Gustavo Gayer, deputado federal por Goiás, que é um dos deputados mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que aí comparou a fala de Lula a uma atitude de um cafetão, chamou o senador e marido da Glaze, né, o Lindbergh Farias, para perguntar o que ele achava desse comportamento de prostituir a esposa dele. Então, assim, é muita baixaria. Usou a sigla GP para se referir à ministra como GP, garota de programa. Então, assim, pagou mais alto ainda, né? Aí o PT já, né, aproveitando politicamente essa repercussão, já pediu a cassação, né, do Gustavo. Teve até um aceno positivo do presidente da Câmara. Porque foi citado também pelo Gayer na postagem que ele fez. Então, assim, conseguiram pelo menos colocar uma cortina de fumaça analisando do ponto de vista político isso, mas a fala do Lula demonstra que isso está ali, né, assim... Está dentro do presidente, está dentro do brasileiro de uma forma geral, só esperando um deslize para poder aparecer. E foi bastante grave, realmente. Politicamente, o PT vai tentar apagar esse fogo, combatendo uma reação ainda mais desproporcional à fala do presidente. Para a gente ir para o segundo bloco e falar também sobre questões nacionais que tomaram a agenda local, e falar também sobre bolsonarismo, ontem, assim... Lógico que não é por baixo dos panos, porque tudo isso é publicizado. Mas não foi nada muito alardeado de antecedência. A Câmara Municipal de Belo Horizonte votou em plenário 2 moções de apoio, né, ao projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. É uma moção, né, uma manifestação oficial de um legislativo, não tem um significado prático, mas tem um grande significado simbólico e trouxe uma discussão nacional para dentro da Câmara Municipal. A Larissa foi até a Câmara para poder ver como seria a votação dessas moções. E aí, mais interessante do que ver o resultado, né, Larissa, é ver como que os vereadores justificaram a sua votação, o que aconteceu no bastidor dessa votação, e a gente teve a presença do deputado federal Nicolas Ferreira, que está num turbilhão ali de críticas, inclusive dos próprios bolsonaristas, participando. Então, a tarde foi muito rica, né, jornalisticamente falando. E foi animada também, viu? É o seguinte,
Essa questão da moção, né, é como se fosse uma manifestação mesmo de apoio, assim, é como elas foram aprovadas, tanto para o Senado quanto para a Câmara dos Deputados, é declarar para esses órgãos que, olha, a Câmara de BH apoia a anistia dos presos do 8 de janeiro. E é isso que foi enviado, né, isso que foi dito de Belo Horizonte, da Câmara de Belo Horizonte, para o Congresso, para o nosso cenário nacional. Então, começando, eu estava ali fazendo a minha ronda, né, e vi que seriam votadas essas moções. Eu imaginei que seria um dia de muita discussão, de muita briga, porque a Câmara, assim, disseram, né, durante as eleições que não seria uma Câmara polarizada. Ali na eleição da mesa diretora falaram que não, vai ser muito equilibrado, mas o que a gente vê é completamente diferente, né? Ela fica dividida ao meio, assim, né? Sentam-se literalmente à direita e à esquerda. E aí eu já imaginei que seria uma tarde muito animada e já fui logo lá para a Câmara. Chegando lá, eu tive uma surpresa. Um dos funcionários da Câmara falou, nossa, quando o Nicolas vem, a imprensa vem, mas a gente realmente não sabia que o Nicolas Ferreira estaria lá. E aí eu cheguei, fiquei lá aguardando a chegada do deputado, e aí nisso eu comecei a perceber um movimento de circo armado mesmo, assim, eu via as parlamentares da esquerda, né, a Júlia Santos, a Isa Lourença passando, assim, a Júlia estava muito nervosa, eu escutei ela falando assim, ai, que pataquada, e saiu brava pro outro lado. Então tava esse clima, assim, o Pedro Rousseff, né, já chegou com uma camisa escrito sem anistia, eles estavam com placas, e aí no mezanino ali logo acima do plenário foi juntando uma galera também, com faixas, então foi se formando um clima. A reunião que era para ter começado às 2h30, começou lá para as 3h, porque foi enchendo de gente mesmo, e vieram vereadores, tanto da direita quanto da esquerda, de outras cidades, foram convidados ali pelos parlamentares da nossa Câmara, e foi juntando, até que a reunião começou. No início, assim, eu logo lembro que as pessoas começaram a gritar muito, sem anistia, de um lado gritava sem anistia, e do outro lado gritava anistia já. E aí o presidente da Câmara, né, o Juliano Lopes, ele interferiu, pedindo para que as pessoas deixassem os parlamentares irem ao microfone falar, e ele ainda pontuou que a maioria das pessoas que estavam ali em cima eram assessores, né, dos próprios parlamentares, que ele estava vendo o pessoal de crachá e que era para eles terem mais decoro mesmo, né? Mais uma vez, o presidente da casa voltou a falar sobre decoro e ainda ameaçou suspender a sessão antes mesmo que ela começasse, porque as pessoas já estavam ali muito exaltadas. E foi troca de farpas, né? Antes da votação, todo mundo quis ir ao microfone, que geralmente quando é um projeto de menos impacto ideológico, né? O microfone ele não é tão utilizado. Um ou dois vão lá, fazem suas considerações, mas não. Dessa vez foram vários ali no microfone, a começar pelo Dr. Bruno Pedralva, né? Ele chegou falando que distribuiu exemplares da nossa Constituição. E aí ele deu um exemplar da Constituição para o Nicolas e, abre aspas, para os filhotes de Nicolas na Câmara. E aí depois chega... Pedralva, vereador do PT, né? Exatamente. Aí depois chega a vereadora Fernanda Pereira Otoé, do Novo, né, que está ali também na bancada mais alinhada à direita. Ela chega e fala que, na verdade, o Pedralva deveria pegar uma Constituição para ele, porque ele que nunca abriu a Constituição, e começa ali a defender a anistia sob um ponto jurídico. Ela alegou que o STF não teria competência para julgar essas pessoas, que são pessoas comuns, e é aquele argumento, né, que não, mas são mães de família, são mulheres idosas que não sabiam o que estavam fazendo. Como que uma pessoa pode ter escrito "perdeu o mané" na estátua com um batom e ficar 17 anos presa, né? Uma referência a um caso específico. Uhum. E aí essa foi a argumentação dos parlamentares da direita, enquanto o pessoal da esquerda estava irredutível, assim, olha, não interessa, essas pessoas têm que ser punidas exemplarmente, né? Aí o Pedralva volta e fala que tem ódio, nojo à ditadura. E teve uma fala muito polêmica também do vereador Irlan Mello, né, do MDB, que do antes... Republicano. Ele tá no Republicano, desculpa. E aí ele volta, né? Antes ele estava no grupo do Gabriel Azevedo e agora ele está ali também mais alinhado à direita. Ele vai e fala que o chicote vai trocar de mão. Uhum. Que o chicote vai mudar de mão, porque agora a esquerda estaria com chicote, né? Estaria com poder, estaria punindo essas pessoas. E que agora não, que o chicote vai mudar de mão e que quando a esquerda, que se a direita, né, voltasse ao poder e isso acontecesse com as pessoas de esquerda, as pessoas de esquerda, né, sentiriam isso que as pessoas estariam passando, né, os presos
condenados aí do 8 de janeiro. E aí foi uma fala muito polêmica, as pessoas começaram a vaiar, começaram a gritar ali de cima. E aí esse foi o clima, foi um clima de bate-boca mesmo, assim, mas a gente já teve outros episódios esse ano na Câmara que foram mais baixos, assim, chegaram a ter até agressões físicas. Dessa vez foi mais no gogó mesmo, assim, pra ver quem gritava mais, quem ofendia mais. E o vereador Ville, né, aproveitou para debater também ali, não sei se debate é a palavra certa, com o vereador Pedro Rousseff, falando que ele afinava a voz no microfone, né, que ele tinha que ir para a China como a tia dele, que tinha que arrumar um cargo para ele na China, para ele ir embora. E aí o Pedro volta para o microfone e volta a falar do Bolsonaro, né? Eu acho que quem se manteve muito equilibrado nessa situação toda foi o vereador Elton Júnior, que falou, olha, gente, enquanto a gente está aqui debatendo um tema nacional, que tem pessoas sendo muito bem pagas para debater isso, as questões de Belo Horizonte estão sendo deixadas de lado. O Elton Júnior tem feito isso. O Elton Júnior tem feito essa defesa, né, de que a Câmara não é a Câmara Federal de Belo Horizonte, é a Câmara Municipal de Belo Horizonte, e que ela deve se ater aos problemas da cidade, obviamente nenhum tipo de censura em relação à discussão de temas nacionais, mas que ela fique mais presa, né, para não virar isso que virou e que está acontecendo todos os dias, né? E no final das contas, essa discussão toda, a moção foi aprovada. As duas moções foram aprovadas com quase unanimidade, eu acho que foram 30 votos a favor, né, numa Câmara com 41 vereadores. Vale ressaltar também que o vereador Uner Augusto, que propôs essas moções, que é presidente da CLJ e vem sendo ativista mesmo pela anistia dos presos do 8 de janeiro. Ele propôs, mas ele não esteve presente, né, ele está em luto, a família dele teve uma perda, ele perdeu um filho, né, a esposa dele teve um aborto espontâneo, então ele não pôde comparecer à sessão, mas o Pablo Almeida fez a leitura do projeto e esteve ali o representando. Mas dos 41 vereadores, né, 40 estiveram presentes e 30 foram a favor das duas moções. A gente já fala da presença do Nicolas ali, mas é uma presença simbólica não só pelo Nicolas ser essa figura bolsonarista de projeção nacional, mas é porque ele já foi vereador de Belo Horizonte. Ele é eleito deputado federal e deixa como suplente o próprio Uner Augusto. O Uner Augusto teve o mandato abreviado porque a chapa do PRTB, então partido dele, foi cassada por fraude nas cotas de gênero. Então ele sai, mas ele é reeleito pelo PL agora. Uner Augusto ligado ao Nicolas. Pablo Almeida, ex-assessor do Nicolas. O Ville é ex-assessor do Bruno Engler, também muito próximo ao Nicolas. Todos muito próximos. Então esse nome aí de filhotes do Nicolas, é lógico que tem uma carga pejorativa óbvia, né, feita pelo vereador Bruno Pedralva, mas tem realmente um senso de verdade, né? O Nicolas tem pelo menos 3 nomes ali que são muito próximos a ele dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Sobre essa situação toda, eu queria fazer 2 comentários. O primeiro que é interessante sobre o que o Elton Júnior falou, e eu concordo 100%, o Jair Bolsonaro, durante o seu governo no Brasil, ele aparelhou todo o Estado de forma a obter não só benefícios próprios, mas também a caminhar com uma agenda e uma pauta de costumes que foi a principal base da campanha dele. Do ponto de vista pragmático e de gestão, ele entregou o orçamento na mão do Congresso Nacional, por exemplo, quando percebeu que não conseguiria ter força suficiente para fazer um diálogo entre os poderes. E foi assim que Damares Alves, Abraham Weintraub, Pazuello, depois Queiroga, uma miríade de ministros desqualificados governou o Brasil durante 4 anos. Os bolsonaristas hoje no Brasil, eles fazem mais ou menos essa mesmo aparelhamento no que tange a discussão dos projetos no Brasil. Isso não é algo exclusivo de Belo Horizonte. A Larissa, inclusive, está apurando essa pauta. Esses projetos copia e cola, né? Esses projetos que foram apresentados na Câmara Municipal de Belo Horizonte até março, a gente está falando de 3 meses dessa legislatura, eles são projetos muito similares a outros projetos já apresentados em São Paulo. Quase idênticos, né? E em sua maioria começam em São Paulo, né? De autoria do vereador Lucas Pavanato, do PL, lá em São Paulo, e são replicados aqui por Ville, Pablo Almeida e no restante do país também. Mas eu vejo muito essa sinergia Minas-São Paulo, assim, acho que talvez um cosplay da República Café com Leite, só que bolsonarista. Isso acontece em várias câmaras diferentes, em várias assembleias diferentes, e é interessante que Belo Horizonte já discutiu na Câmara esse ano
proibição de crianças irem a bloco de carnaval, proibição de financiamento da prefeitura a shows com cunho sexual, cujo autor do projeto não sabe citar nenhum show que foi financiado pela prefeitura que teve cunho sexual. Vai discutir aborto, uma série enorme de projetos que, primeiro, não são do foro municipal, não é constitucional que Belo Horizonte fique discutindo esse tipo de coisa, que é uma lei nacional, e que não dizem nada sobre a cidade de Belo Horizonte, que está aí com um ônibus a R$ 5,75. Foi o projeto que o Juliano Lopes falou que ia ser a prioridade dele quando ele assumiu. E até agora não andou. É um projeto que não foi discutido. Então, assim, o bolsonarismo aparelha o Brasil para poder ficar discutindo esse tipo de pauta em todas as câmaras. É muito importante ver como isso aconteceu na Câmara Municipal ontem, com uma tarde inteira perdida do dinheiro do contribuinte para poder ficar discutindo sobre anistia aos presos do 8 de janeiro. Agora, sobre o mérito da anistia aos presos pelo 8 de janeiro, um dos pontos importantes que foram falados lá é a questão da desproporcionalidade das punições. Isso é uma questão que acho que vale a pena ser discutido. Penas de 15, 17, 20 anos, as pessoas que estiveram lá participando no quebra-quebra, e elas estão sendo condenadas por destruição do patrimônio público, não é uma discussão sobre golpe, essencialmente. Acho que é uma discussão que vale a pena ser feita, se realmente essas penas fazem sentido. Né? A esquerda antiprisional, inclusive, deveria fazer essa discussão, independente da questão ideológica. Eu concordo. Porque há no Brasil um movimento, por parte da esquerda, um movimento grande, de redução do número de pessoas aprisionadas. Uhum. O Brasil tem hoje a maior população carcerária do mundo. E os presídios vão sendo construídos e nunca vão parar, porque quanto mais presídio você constrói, mais pessoas você vai colocar lá dentro. Uhum. Então, a esquerda deveria, na minha modesta opinião, deixar um pouco também essa questão ideológica dos atos e discutir realmente. É proporcional 17 anos de prisão para quem pichou a estátua com batom? Agora, e a proporcionalidade da pena para quem financiou esses atos? Exato. Porque, na verdade, por trás desse tudo, tem também uma discussão que deveria ser feita, que é que as pessoas estão sendo levadas pela desinformação. Uhum. Né? E estão sendo levadas a viver numa bolha ideológica que acontece em função da falta de regulamentação das redes sociais no país. Elas fazem o que querem, e cada dia mais agora com a ascensão do Trump ao poder. Então, essa discussão deveria ser feita menos ideologicamente e mais pensando e vamos colocar na cadeia por 17 anos uma pessoa, mãe de família, né, que pichou uma estátua com batom, que foi lá na turba, às vezes nem sem saber, foi na turba sem saber que por trás estava sendo arquitetado de fato um golpe e não um mero movimento. Eu acredito que muitas das pessoas que estavam lá foram lá sem saber que estava tendo por trás a maioria absoluta que estava sendo arquitetado por trás disso tudo, um golpe de Estado e que ela seria uma massa de manobra. Uhum. Eu concordo plenamente. Agora, dito tudo isso, o objetivo real, e esse é um argumento retórico de quem pede pela anistia, falar das mães de família, das penas desproporcionais, e é um argumento válido, para mim, pelo menos, é um argumento super válido, mas o objetivo real dessa discussão toda é uma anistia ao presidente Jair Bolsonaro. E é um pedido de anistia de quem não foi nem julgado. Não é nem que o Bolsonaro não foi condenado. O STF ainda vai discutir se ele vai se tornar réu. Primeiro é esse comportamento. A gente quer uma preocupação com quem ainda não foi nem condenado. Calma, anistia para quem não foi julgado é muito interessante. Mas isso poderia ser contornado dentro do próprio projeto no Congresso Nacional. Mas assim, a gente sabe que o anistia? objetivo é esse. O bolsonarismo aparelha a discussão no Brasil de uma forma geral, suspende as discussões importantes dentro das cidades para poder ficar colocando essa questão em pauta, e ela está sendo colocada, prova disso é o que a gente está discutindo aqui. Agora, uma outra questão, né, nisso tudo, eu acho que é um momento riquíssimo para professores de história do Brasil inteiro, para poder fazer uma discussão, inclusive nas salas de aula, porque outra argumentação além dessa é a lembrança da Lei de Anistia de 1979, que foi citada várias vezes nessa discussão ontem, e como a gente está sendo um simulacro do Brasil, né, um microcosmos do Brasil na Câmara Municipal de Belo Horizonte, esse vai ser um argumento que os bolsonaristas vão usar assim, com muita força, inclusive vai aparecer
no dia 16, no domingo, no ato em Copacabana, que o Bolsonaro espera receber 500 mil pessoas. Pablo Almeida foi ao microfone para poder fazer uma comparação com o Brasil de 2025 e o Brasil de 1979. Eu não vou lembrar exatamente quais foram as palavras do vereador, mas existe uma argumentação de que se em 1979 o Brasil já tinha a capacidade jurídica e uma maturidade social para aprovar a anistia a pessoas que pegaram em armas para poder destituir o regime vigente, no caso a ditadura militar, que convenientemente o vereador não cita por esse nome, por que em 2025 a gente não pode ter maturidade social e jurídica para poder anistiar pessoas que simplesmente quebraram algo público ou fizeram uma pichação? Ele diz isso, é um argumento, e é um argumento que retoricamente bem construído. Só que ele é um argumento que convenientemente joga luz e cria sombra, né? Porque em 1979 foi aprovada uma lei de anistia que hoje a gente vê os furos dessa lei de anistia porque ela está sendo citada por pessoas que defenderam o golpe e o regime militar no Brasil. Em 1979, a lei não perdoa apenas as pessoas que participaram de luta armada e foram presos. E pessoas que não participaram de luta armada nenhuma estavam presos também, presos políticos no Brasil. Ela anistiou todos os militares que participaram do regime militar, que cometeram crimes contra a democracia e o Estado de Direito no Brasil e que cometeram crimes contra pessoas. Apoiaram, financiaram e sistematizaram um esquema de tortura física, mortes e desaparecimentos no Brasil. A anistia geral e restrita realmente colocou em liberdade pessoas que tinham participado da luta armada, mas colocou em liberdade e impunemente os militares que até hoje vivem e suas famílias vivem recebendo salários altíssimos no Brasil. Então não dá para fazer esse argumento, né, o argumento do vereador Pablo, que vai ser replicado, sem lembrar que não tem nada a ver a anistia de 1979 com a anistia que eles pedem em 2025. Porque as pessoas que queriam um golpe em 2025 queriam um golpe sobre um governo democraticamente eleito. O presidente Lula, quer queira ou quer não, foi participante de uma eleição aberta para todos os eleitores do Brasil, e ele venceu a eleição. De maneira legítima. De maneira legítima. Não tem outro lado a ser anistiado na anistia que é proposta em 2025. São só as pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Em 1979, existiram dois lados. As pessoas que estavam presas, presos políticos, presos participantes da luta armada, e militares que cometeram crimes que nunca foram pagos, que nunca foram punidos no Brasil. Essa argumentação de comparar a anistia proposta em 2025 com 1979, ela vai ser utilizada, mas é um malabarismo retórico cruel, porque as situações não podem ser comparadas. E quem assistiu Ainda Estou Aqui, o filme que ganhou o Oscar, tá aí a história do Rubens Paiva está aí para provar o que foi o regime militar e o que foi a anistia. As pessoas que mataram e torturaram o deputado Rubens Paiva estão soltas, estão livres, estão recebendo pensões até hoje, vitalícias. Vivem ali, próximo onde foi gravado o filme, na zona sul do Rio de Janeiro, recebendo 40 mil reais de salário. Tiraram um pai de família da sua casa, levaram de maneira sem uma ordem judicial, a revelia da legislação, colocaram num carro e ele nunca mais foi visto. Não só ele, como a esposa Depois, e a no filha, outro né? dia, levaram a mulher e a filha, que ficaram ouvindo as torturas, barbaramente assassinado, e nada aconteceu. O que devia acontecer era discutir o que precisa ser feito no Brasil e nunca foi feito, era discutir de fato a anistia como ela foi concedida. Eu acho que assim, isso é muito e interessante. não usá-la como referência, porque ela não é referência para nada. É muito rica a discussão histórica desse episódio que a gente teve ontem na Câmara Municipal, porque as coisas acontecem e a gente acha que tudo bem, fica por aí, a vida que segue, vamos para frente. O próprio Lula, né, falou no momento ali de recordação dos 60 anos do golpe militar de 64, que não vale a pena ficar revisitando a história. Tanto vale a pena que a história é um campo a ser disputado. O significado dos atos históricos está sempre em disputa. E a gente está vendo isso agora. Em 1979, a anistia ampla, geral e restrita cobrou um preço muito caro para as pessoas que sofreram na ditadura militar. E está cobrando agora de novo. E é um preço que as pessoas pobres, pretas e periféricas no Brasil continuam pagando, porque a anistia ampla e restrita para os militares torturadores é o que até hoje valida as torturas e o abuso do poder das forças de segurança sobre a população pobre. Né? O preto pobre favelado apanha no Brasil até hoje da polícia, é torturado até hoje da polícia, é assassinado até hoje pela polícia.
Convido então, o nosso ouvinte a ler, inclusive a gente já publicou, se pesquisar Lucas Pedretti ou A Transição Inacabada no site do Estado de Minas, a ler a entrevista que um historiador carioca, Lucas Pedretti, participou da Comissão da Verdade, deu ao Estado de Minas sobre o livro dele, chamado A Transição Inacabada, que fala justamente sobre os impactos da lei de anistia de 79 numa instrumentalização de uma força de segurança do Brasil que tem como um dos seus instrumentos de trabalho a violência, a tortura, mesmo. até hoje, porque não foram muito porque não foram punidos. Então, assim, eu acho que quando a gente faz essa discussão, só para fechar esse assunto do que aconteceu na Câmara Municipal ontem, é entender muito o mérito da discussão. Eu acho que trazer à tona a lei de 1979, as pessoas precisam saber o que foi a lei de 1979 e qual a relação, que para mim é quase nula, entre a transição democrática da ditadura para o regime democrático dos anos 80 e o que aconteceu na derrota eleitoral de Jair Bolsonaro para a vitória do Lula e a transição democrática de poder entre 2022 e 2023. Não tem muitas semelhanças. A outra questão, para mim, é a discussão sobre a proporcionalidade das penas, quem são os verdadeiros culpados por orquestrar aqueles atos de vandalismo e se atos de vandalismo merecem penas de mais de 10 anos. Né? Assim, isso é bastante questionável, de fato. O deputado, né, Nicolas Ferreira, ele voltou a falar sobre essa questão da anistia, depois ele teve um momento ali comigo e com outro colega da imprensa que esteve presente, e aí ele comentou sobre o atrito dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a questão dos atos, né, porque o desejo do Bolsonaro é organizar o ato em Copacabana, reunir mais pessoas, né, 500 mil pessoas, como o Bernardo bem pontuou, para pedir a anistia dos presos do 8 de janeiro. Só que o Nicolas e outras vertentes ali do bolsonarismo gostariam de fazer essa manifestação no domingo, né, no dia 16 de março, de forma nacional, pedindo o impeachment do presidente Lula, né, revisitar ali aquela época do impeachment da Dilma. Acho que ele queria reacender esse movimento. E aí, dito isso, eles tiveram um pequeno atrito ali, né, uma divergência. E aí fomos questionar, né, o deputado Nicolas, olha, e como é que está a relação com o Bolsonaro? E aí ele deu um exemplo, mais uma vez usando mulheres, né, esposas. Ele falou o seguinte, ele perguntou para o colega da imprensa, você já brigou com a sua esposa? Por que você pode brigar com a sua esposa e eu não posso brigar com o meu presidente? Aí ele riu ali, o pessoal riu, o presidente do partido em Minas, Domingos Sávio, também estava por ali. Ele estava ao lado do Vili e do Pablo Almeida, né? E aí ele falou que, na verdade, ele acata o pedido do Bolsonaro, né? Tanto é que ele desmarcou os atos aqui, mesmo que eles continuem sendo organizados indiretamente. O Nicolas, ele disse que não vai, que vai a Copacabana, e desmarcou que ele estava mobilizando mesmo. Ele disse que confia na experiência política do Jair Bolsonaro e que os atos serão oficialmente em Copacabana. E aí ele disse que resolveu, que faz parte, que é isso mesmo, e que está tudo bem entre os dois. Sem problemas no paraíso. O Nicolas sofreu muitas críticas ao longo da semana, bateu boca com o Mário Frias, né, que também fez parte do governo Bolsonaro, também porque gravou um vídeo próximo a influencers de direita que já haviam criticado o Bolsonaro, chamado o Bolsonaro de cadela, alguma coisa assim, e aí isso pegou muito mal, né, assim, falando, o Nicolas não poderia fazer parte disso, o Nicolas se defendeu, disse que está tentando falar além da bolha e tal, então teve essa questão também das redes, que sinceramente eu acho que não vai afetar a importância do Nicolas Ferreira dentro do bolsonarismo. Ele está muito próximo, inclusive essa analogia de casamento é uma analogia que o Bolsonaro gosta muito de usar, né? Ele gosta muito de fazer essa comparação das relações políticas com relações conjugais. Bom, vamos agora para o terceiro bloco, né? Falei até errado. Para falar sobre as matérias publicadas no Jornal Estado de Minas na segunda e na terça-feira, matérias de capa, intituladas A Idade da Incerteza, que fala um pouco sobre os jovens brasileiros, né? Um tema que também é muito caro à discussão política, teve parte, aí, inclusive, no discurso do Lula, alfinetando o Zema em Betim, mas um recorte muito interessante que a Silvia trouxe para a gente aqui no Estado de Minas para poder falar um pouco sobre o que acontece com quem passou a vida em abrigos, né? A gente tem uma grande quantidade de brasileiros que precisou ser separado da família e acabou vivendo a vida toda em abrigos, e aí a chegada da maioridade é acompanhada por muita incerteza, por muita angústia, né? Conta pra gente como é que foi
a ideia de fazer essa matéria e como é que foi fazer a matéria, como é que foi procurar os personagens, como é que foi ouvir essas pessoas, Silvia? Então, eu acompanhei em 2023 uma pesquisa da Aldeias Infantis, que é uma ONG que ampara crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Eles divulgaram uma pesquisa na PUC que eles conversaram com famílias que tiveram seus filhos retirados da sua guarda, e essa retirada é por vários motivos, por negligência, por abandono, no caso dos pais morrerem. E conversaram com essas famílias para entender qual era a situação delas, o que elas sentiam nessa retirada dos filhos dali. E também conversaram com os jovens egressos do sistema de acolhimento, que são esses jovens que ficaram a vida toda nas casas de acolhimento, sem o contato com as famílias, e viveram a vida toda ali e estavam nesse processo de entender como seria esse momento de sair. Quando eles completam 18 anos, eles obrigatoriamente têm que sair da casa de acolhimento. A gente chegou num dado muito interessante ali nessa pesquisa, de que Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de crianças e adolescentes dentro dessas casas. Perde só para São Paulo. E nesse processo eu sugeri a matéria, a gente ficou um longo período procurando personagem, porque como não tem um sistema muito forte para dar suporte para esses meninos depois que eles saem do acolhimento, foi muito difícil achar alguém que pudesse falar. Então, eu entrei em contato com a própria Aldeias Infantis. A gente não podia conversar com as crianças e adolescentes que ainda estavam nas instituições por serem menores de idade. A grande maioria das casas de acolhimento não se sentia muito confortável em falar. E aí, durante todo esse processo, eu consegui achar um movimento nacional de jovens, desses jovens que já tinham completado 18 anos. E eles se juntaram para tentar um contato com o governo federal, com o governo estadual, para conseguir ter as suas demandas ouvidas. O que eles mais reclamam, a maior queixa deles, é justamente esse ponto de que não tem ninguém para escutar qual que é esse processo pelo qual eles estão passando, o que eles precisavam ter de suporte nesse período do acolhimento. E aí foi quando eu cheguei nesse movimento nacional, conversei com um jovem que já tinha saído. Ele foi um dos primeiros a passar por um projeto que é um dos únicos que a gente tem aqui em Minas Gerais, que são as repúblicas, específicas para atender esses meninos que saíram do sistema de acolhimento. A gente tem duas aqui em Belo Horizonte, são as únicas de Minas Gerais, foram inauguradas em 2018 e são separados, divididos em uma república feminina e uma república masculina. E ele foi um dos primeiros desse projeto, era um projeto piloto, para ele não adequou ao perfil, ele saiu e teve que ir pagar um aluguel sozinho. Ele, como um dos poucos, ele tinha um emprego, mas isso não é a realidade da maioria desses meninos. Eles saem, não tem uma renda garantida, tem que se virar para conseguir ver o que eles vão fazer. Então, depois da apresentação dessa pesquisa, eu queria entender aqui em Minas Gerais o que a gente tinha de suporte para os jovens e para onde eles iam. A grande pergunta era para onde que eles vão parar depois que saem lá da casa de acolhimento. É um rompimento muito, muito abrupto, né? Sim. A pessoa passa, eu particularmente na minha família, a gente tem um caso, conheço muito uma pessoa, uma menina que passou a vida inteira no abrigo, ela foi retirada pequena da família por violência, ela e o irmão gêmeo teve a sorte de ser adotado e morar fora do Brasil, e ela ficou, e em 2015 ela completou 18 anos e do nada ela se viu sozinha. Para onde eu vou? Ela não tinha emprego, ela não tinha concluído o ensino fundamental, médio fundamental, porque teve um atraso escolar devido a essa questão da violência dentro da família, e do nada eu não fiquei boba na época de não ter uma política de acolhimento para essas crianças, né? Porque você passa uma vida numa instituição longe da sua família e de 18 anos, do nada, tchau, junta suas coisas, deixa a casa que você mora e se vira na vida, né? O ir para a casa de acolhimento
pelo Estatuto da Criança, deveria ser restrita a um período de, no máximo, 1 ano e 8 meses. O que acontece é que a maioria dessas crianças vai para lá e aí não tem como fazer uma reestruturação familiar, às vezes por conta de casos de violência, e ficam ali. Quem não é adotado vai passar a vida inteira e passando de abrigo em abrigo, porque os abrigos são divididos por faixa etária. E se tem uma idade mais avançada, retirado da família, é muito difícil ser adotado. As pessoas priorizam adotar crianças menores, né? Sim. Para interação mais fácil, né? Com a família, né? A gente conseguiu uma casa de acolhimento para conversar com a gente, que a coordenadora e a psicóloga de lá concordou em receber a gente, e nesse dia eles estavam com um jovem que tinha acabado de completar 18 anos, mas elas estavam por conta própria mantendo esse jovem ali porque ele não tinha para onde ir. Só que esse processo, a partir do momento que faz 18 anos, ele deixa de ser amparado pela vara da infância. Então, a responsabilidade de qualquer coisa que acontecer, que ele fizer ali dentro da instituição, a responsabilidade é delas que estão arcando com a responsabilidade mesmo de manter ele ali ainda. Porque o certo seria, acabou, tchau, toma seu rumo. Só que ele era um jovem que também tem uma deficiência intelectual, que não foi diagnosticada porque ele não passou exatamente por um processo não passou por um psiquiatra. Só que ele tem essa deficiência, ele não consegue se comunicar direito, ele tem uma dificuldade para falar, ele perde o raciocínio muito fácil. Ele trabalha, mas o trabalho dele encerra nesse mês, e não existe uma garantia de que ele vai ser mantido nesse trabalho. Eu acho que a matéria da Silvia conta as histórias muito bem, né, e deixa a gente sensibilizado com essa questão, apresenta os números para mostrar que essa é de fato uma questão importante para o país, inclusive do ponto de vista demográfico, né, assim, da quantidade de pessoas que estão nessa situação, mas que evidencia também uma falta de complexidade do atendimento do Estado às pessoas, inclusive do diálogo entre os poderes, né, porque a Silvia bem trouxe aqui, a vara da infância para de ser responsável pelo acolhido quando ele completa 18 anos. Mas existe um sistema que funciona e que precisa realmente funcionar quando é o caso de tirar essas crianças e adolescentes de casa, né, porque estão sofrendo violência, porque estão num ambiente que não vai conferir a elas a qualidade de vida necessária para o crescimento, para a progressão na vida. Mas as pontas ficam soltas, né? Não existe uma política pública nacional que determina o que vai ser feito com esses jovens. Acho que é uma discussão até interessante, né, de haver, por exemplo, uma política de apoio à obtenção do emprego, ou então a possibilidade desses jovens estudarem, concluírem um ensino técnico ou um ensino superior, que a gente sabe que no Brasil faz toda a diferença quando a pessoa vai... para a pessoa conseguir um emprego. Até 18 anos deve fazer garantir esse ensino técnico para a pessoa já conseguir sair empregada. Uma rede, talvez, de instituições, empresas que tenham interesse em acolher esses adolescentes, dar emprego para eles, né? E mesmo depois dos 18 anos, né? Assim, olha, você vai sair, mas existe uma ajuda de curso até um certo tempo. Acho que isso é um ponto abordado também, né, pela matéria. O que tem de suporte pós sair da casa de acolhimento, eles têm um acompanhamento por até 6 meses, que pode ser estendido dependendo do caso. O que acontece nisso quem faz esse acompanhamento são os CRAS e CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que tem muita demanda. E aí eles não conseguem dar conta de acompanhar um jovem que está saindo desse sistema. Só até 2026 a gente vai ter 551 mineiros no nosso estado todo que vão completar 18 anos e vão precisar desse suporte pós. E aí tem algumas ferramentas. Para onde que eles vão? Eles têm a opção de ir para os abrigos de adultos, que são aqueles abrigos que a gente conhece que recebe pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua. Mas a grande maioria acaba retornando para as famílias das quais eles foram retiradas porque era um ambiente violador, ou vai parar na rua porque não quer se submeter a ter de volta esse contato com a família. Muitos deles já perderam completamente esse vínculo com o familiar, porque apesar do Estatuto da Criança
pedir que continuem sendo feitas visitas da família enquanto a criança está na casa de acolhimento. Isso dificilmente acontece, como mostrou a pesquisa da Aldeias Infantis. Então, as opções que eles têm são essas. Eu vou para a rua ou eu volto para a família da qual eu fui tirada porque não era um ambiente adequado para mim, ou eu vou para esses abrigos de adultos. E aqui em Belo Horizonte a gente tem as repúblicas, só que são poucas vagas, são 12 ao todo, 6 para meninos, 6 para meninas. Aí você vê a importância da política pública, né? E como a ausência dela alimenta um círculo vicioso que é a inflar, e cada dia mais a gente vê isso no nosso cotidiano, as pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, morando... Subemprego, né? Entendeu? E Então, acaba que aí você vê a importância do Estado, da participação do Estado, da política pública. Essa era uma pauta boa para algum parlamentar assumir, né? Conseguir um projeto nacional, uma lei que garantisse... Esse que eu acho que é o ponto, porque não existe uma legislação para isso, né? Isso, a Silvia falou aí de Belo Horizonte. Na Política Nacional da Assistência Social tem... diretrizes, mas não uma norma federal, né? Isso. O ponto da República para os jovens egressos é um deles, mas não é obrigatório. Belo Horizonte fez, mas nenhuma outra cidade de Minas Gerais tem. Por exemplo, aí tornando obrigatório essa acolhimento para os egressos, né? Uma casa específica, dando um prazo para a pessoa se habilitar. Porque você imagina, você passa a vida inteira morando num abrigo, de repente, do nada, você ter praticamente assim, jogado na rua, né? E quando você falou do CRAS, logo veio na minha cabeça, os CRAS são lotados de pessoas com demanda de saúde mental, né? Então, é isso aí, falta aí alguém, um parlamentar aí, alguém para pegar esse boi pelo chifre e tentar resolver essa situação, né? Sistematizar esse apoio, né? Porque não dá para ficar totalmente localizado, né? Até porque da forma como é, Belo Horizonte pode ter uma postura e, sei lá, Uberlândia ter também com uma característica completamente diferente, com um corpo técnico ali, né, de psicólogos diferentes, assistentes sociais diferentes. E acaba que todo investimento, né, que o Estado faz para tirar essas pessoas do ciclo da violência se perde a partir do momento que eles fazem 18 anos. Então, deixa de fazer sentido, além de ser um grande prejuízo também, né, para o Estado, se a gente for pensar em números também. Se for o gestor do Estado que só pensa financeiramente, só pensa em números, acha que o Estado é uma empresa, ele poderia pensar nesse número. Estou gastando. Até esse tipo de gestor precisava ter cuidado com isso, né? Estou gastando esse dinheiro para depois investe a vida inteira. Não, tira essa pessoa do ciclo da violência, coloca ela num lugar seguro, te retira da família, dá oportunidade de adoção. Aí, quando ela não acontece, essa pessoa ela retorna para esse ciclo ou vai fazer parte de um número muito mais cruel, né? Que é o número da população em situação de rua. E não só da questão da população de rua, mas acaba que tem muitos que são recebidos ali pela família do tráfico. Porque é uma família, como a psicóloga que eu conversei, ela abraça. Se eu estou sem oportunidade de onde arrumar emprego, ninguém me abre as portas, eu vou acabar caindo na criminalidade, porque é onde eu consegui achar para poder sobreviver. O crime organizado cresce nesse ambiente de vulnerabilidade, né? E exigir que pessoas que... É muito importante do ponto de vista punitivista, que inclusive tem muitos parlamentares pelo Brasil que pensam dessa forma, que cobrar que um jovem que às vezes saiu de uma família completamente violenta, que a agredia, que sai de casa, sei lá, aos 6 anos, vive em abrigos, vai para a rua aos 18 anos e cobre que tem emprego, que tem a capacidade de viver num lugar com rendimento próprio. Né, assim, alega que é questão de mérito, né? Que se você trabalhar, você consegue tudo nessa vida. Questão de mérito e índole, né? Como se as pessoas que acabam, por vulnerabilidade, caindo na vida do crime, são muitas, elas fossem pessoas com índole pior do que as outras que trabalham, né? Que às vezes tiveram capacidade, tiveram apoio ao longo da juventude. Como se as pessoas partissem do mesmo lugar, né? Exato, partissem do mesmo lugar de escolaridade, de alimentação na infância, de apoio familiar, de estrutura, né? Porque cobrar mérito em quem começa a corrida, tá na corrida, largando para trás, é muito difícil, né? Sem acesso ao mínimo, né? E os personagens da matéria da Silvia são muito interessantes, né, Silvia? Você conversou, inclusive, com esses jovens de 18 anos e que são pessoas cheias de sonhos, né? Cheias de vontade e com muito potencial para ser atingido se tiver o mínimo do amparo, né?
Como eu falei, foi bem difícil conseguir personagem para a matéria, porque como não tem uma estrutura certa para acolhimento desses meninos que estão ali no processo de sair mesmo, a gente conseguiu ir até a República, que tem aqui em Belo Horizonte, conversar com 2 jovens que já completaram 18 anos e estão ali dentro desse sistema da República. E é um modelo muito interessante, porque eles fazem todo um projeto para que a pessoa, de fato, pense no seu futuro. São jovens que na casa de acolhimento, eles não tinham... muitos deles passam pela questão da escolaridade, baixa escolaridade, dificuldade para terminar o ensino médio. E aí eles chegam ali nessa república, eles são orientados a retomar os estudos, quem não conseguiu concluir, quem conseguiu concluir, pensar numa faculdade, numa formação que quer seguir, o que vai ser feito depois que sair da república também. Você vai comprar uma casa para você? Você vai alugar um espaço para você? Como é que a gente vai estruturar a sua vida nesses 3 anos para que você consiga fazer isso? Aí a gente tem a história da Anne, que ela já está no processo de deixar a República, está juntando os materiais para a casa dela, as doações, geladeira, televisão, cama, para ela poder fazer esse processo de transição. E é muito bonito ver que a experiência que ela teve na casa de acolhimento era uma experiência de quem não se sente pertencente a lugar nenhum, que é um sentimento comum a todo mundo que a gente ouviu na matéria. Mas, chegando na República, ela teve esse sentimento de isso aqui é a minha casa, eu estou acolhida. Então, a importância também de pensar como que está sendo feita essa institucionalização, que eles chamam. Então, os meninos entram na casa de acolhimento, é tudo entregue pronto para eles. Eles não têm contato com fazer as compras do mercado, eles mal fazem uma tarefa de casa, eles não têm esse sentimento de essa casa é minha, que a gente tem quando a gente está na nossa própria casa. Eu vou arrumar minha cama, eu vou ajeitar ali, ajudar minha mãe a fazer o almoço. Então, eles não se sentem pertencentes em toda essa rotina. E eles devem ter também uma limitação de lazer, né? Essas crianças que estão, assim, de contato com o mundo externo, né? Fora do ambiente escolar, né? Como é que sai, vai no cinema, numa casa de abrigo, né? Quando você é pequeno, coisas que a gente proporciona, quem tem filho, aos nossos filhos, né? Que é ver o mundo, né? Ver o mundo, né? Conhecer o mundo, conhecer as coisas e aprender no dia a dia, do cotidiano, a se virar, né? Sozinho, né? Fazer um almoço, lavar uma louça, pegar um ônibus, né? Eles têm de lazer quando algum voluntário vem... Faz essa adoção. E se dispõe. E tem, nas casas de acolhimento, tem também os padrinhos. Então, eles tentam incentivar essa relação das crianças e adolescentes com o mundo exterior por meio desse projeto. Uma pessoa, você, qualquer pessoa, pode chegar lá e apadrinhar um menino, e a ideia não é você adotá-lo, mas você vai levar ele para fazer essas atividades, levar para sua casa para um almoço de domingo, Natal, férias, levar para o cinema, levar para o parque, para ele ter esse contato, que também é difícil para eles. Tem uma história da coordenadora da casa de acolhimento que a gente foi, de um menino que a primeira vez ele era doido para ir, para ser apadrinhado, para ir para a casa de alguém. Quando ele conseguiu, ele não soube lidar com esse momento, porque ele se sentiu invadindo a casa. Ele estava ali no momento de almoçar com a família, e essa família tinha um outro filho, e ele não se sentiu acolhido, ele não se sentiu pertencente àquele lugar. E aí ele desregulou, e segundo a coordenadora, ele saiu correndo, gritando na rua. E o próprio padrinho também não sabia lidar com isso, e ele pegou o menino, devolveu no abrigo e nunca mais voltou. Assim, são muitas camadas, né? Assim, a gente discutiu aqui sobre essa matéria, esse ponto de vista humano, né? De afeto, de sensação de pertencimento, a ideia de política pública, a necessidade de uma sistematização do que fazer com esses jovens, né? Que vivem numa situação de vulnerabilidade e que caminham para uma situação de ainda mais vulnerabilidade se não tiverem nenhum tipo de suporte. Então, assim, convidar o nosso ouvinte e também quem está nos vendo aqui no canal do YouTube do Portal UAI para entrar lá no em.com.br, acessar as matérias que a Silvia assina. Elas foram publicadas, né, na segunda e na terça-feira, mas fazer uma pesquisa rápida ali por acolhimento, idade da incerteza é fácil de encontrar, né, Silvia? E
ler a matéria, ver o relato mais detalhado desses personagens e pensar um pouco melhor, né? Pensar de forma um pouco mais ampla essa situação. Quem sabe até apadrinhar uma criança. Participar disso, né, de alguma forma. Bom, a gente já excedeu bastante o nosso tempo aqui, mas é porque o tema foi interessante, né? Assim, a semana foi bastante cheia, visita do presidente a Minas Gerais, discussão polêmica na Câmara Municipal, matéria especial publicada no jornal. A nossa edição fica por aqui. Na sexta-feira que vem a gente volta. Eu queria agradecer a Larissa de novo pela participação e deve ter mais confusão, né, na próxima sexta. Vamos ver, né? Vamos esperar. Obrigada, Bernardo, Alê, Silvia. Obrigado, Alessandra. Até a próxima. Silvia, obrigado pela participação. Em breve teremos mais matérias aí para a gente poder comentar. Obrigada. Bom, o Política em Pauta tá no feed dos seus principais tocadores de podcast, é só procurar, e tá também no canal do YouTube do Portal UAI. É só procurar por lá e ouvir quando você tiver mais disponibilidade. Um abraço e até a próxima.